Olá, turma, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bem, de início, vamos a uma breve apresentação do grupo. Nós fazemos parte do programa Residência Pedagógica. A Larisa, a Débora, o Leandro e o Denilson. Todos nós somos residentes e estamos aqui para auxiliar no processo da aprendizagem de vocês. E hoje vamos abordar um conteúdo bem legal, que é com relação à biologia, ciência e vida. E já de início, eu quero perguntar a vocês: você é uma pessoa curiosa? Que gosta de observar e compreender as coisas que acontecem no mundo? Se sim, saiba que você está fazendo ciência. Mas o que é ciência? Bem, a ciência é um método rigoroso de investigação da natureza, que tem como objetivo fornecer explicações para fenômenos naturais. Na ciência, o fato é a observação confirmada tantas vezes que o cientista aceita como verdadeiro, como, por exemplo, quando você derruba um lápis, ele cai no chão. Já a hipótese é um palpite de como tal coisa está ocorrendo, elaborada a partir da observação de um determinado acontecimento. Já a teoria é uma explicação de algum aspecto do mundo natural, que é bem substanciado por observações e fatos abrangentes da natureza. Método científico. Mas afinal, o que é o método científico? O método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição e formação de materiais. E dessa forma, o método científico pode se apresentar em 5 fases. A primeira delas é a fase da observação, que é a etapa em que os pesquisadores observam uma determinada matéria ou um fenômeno. A segunda fase, elaboração do problema. Fase do questionamento. Esta etapa, o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado. Hipótese é a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. A quarta fase, experimentação. Experimentos e pesquisas bibliográficas são realizadas com base nas hipóteses levantadas. A quinta fase, análise dos resultados. O pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses. E a sexta e última fase, a conclusão, onde o cientista verifica os experimentos e pesquisas realizadas e respondem aos questionamentos levantados e permitem que eles façam afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. E assim chegamos no procedimento hipotético dedutivo. Mas afinal, o que é isso? É uma modalidade de método científico que se inicia com um problema ou uma lacuna do conhecimento científico, passando pela formulação de hipóteses e por um processo de inferência dedutiva. As teorias e as hipóteses assim produzidas seriam então desenvolvidas por meio do raciocínio dedutivo e testadas e substituídas, se caso necessário. Num sentido geral, todas as inferências indutivas reduzem-se ao método hipotético dedutivo. E assim chegamos na comunicação na ciência. E logo surge uma pergunta: por que a comunicação na ciência é tão importante? A pergunta é bem simples. Não existe ciência sem comunicação. Essa é a resposta. Se o cientista não divulga e discute seus resultados, a ciência não progride. Afinal, todo cientista é um comunicador. Olá, vamos falar um pouco sobre a biologia como ciência, um pouco da história. Mais ou menos até meados do século XVIII, os cientistas eles não tinham uma visão unificada a respeito dos seres vivos. Então eles dividiam todas as entidades da natureza em 3 grandes reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral,
Cada um deles, nessa separação, são totalmente diferentes uns dos outros. Mas com o avanço dos estudos sobre a natureza, mais tarde percebeu-se que vegetais e animais compartilhavam algumas características que os distinguiam completamente dos minerais. Dessa forma, eles pertenceriam ao mesmo grupo. Essas características seriam uma organização corporal complexa, além da capacidade de crescer, de se reproduzir e de morrer. Em 1778, o naturalista francês Lamarck, de acordo com esses parâmetros, dividiu a natureza em dois grandes grupos, os seres inorgânicos e os seres orgânicos. Os seres inorgânicos seriam aqueles seres que não possuem uma organização corporal, que é o caso dos minerais, e os seres orgânicos apresentariam uma organização corporal, que é o caso dos animais e vegetais. Assim, surge a biologia como ciência. Vamos falar um pouco sobre as características dos seres vivos, mas o que é vida? Essa é uma pergunta muito difícil e não tem uma resposta muito satisfatória. Mas Ernest Mayr diz que é impossível definir vida, mas é totalmente possível definir processos de vidas. Segundo ele, os seres vivos possuem certos atributos que os distinguem de objetos inanimados, como a composição química, por exemplo. Todo ser vivo é composto por átomos, que são pequenas estruturas que formam a matéria. A matéria viva possui alguns elementos principais: o carbono, hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, o fósforo e o enxofre, os famosos chomps. Além disso, tem as moléculas orgânicas. As principais delas são as proteínas, os glicídios, os lipídios e os ácidos nucleicos. Elas são formadas por diversos átomos ligados entre si por meio de ligações químicas. Tem-se também a organização celular. As células são consideradas unidades fundamentais da vida. Todos os seres são formados por células. Existem basicamente dois tipos de células: as procarióticas, que são células mais simples, sem compartimentos membranosos internos, e as eucarióticas, que possuem diversas estruturas internas que desempenham funções específicas. Além disso, a gente pode falar do metabolismo, que é uma palavra de origem grega que significa metabole. Metabole nada mais é do que mudança ou transformação, ou seja, são as reações químicas que ocorrem no interior da célula para que a gente possa viver. Estão gostando do conteúdo? Fiquem ligados, porque ele não para por aí. Continuem ligados. Os animais são capazes de perceber o que se passa ao seu redor e de reagir a diferentes tipos de estímulo. A reação quase sempre envolve a realização de um movimento. Todo ser vivo cresce. Alguns seres são unicelulares, outros multicelulares. Unicelulares possuem única célula, multicelulares, múltiplas células. A reprodução sexuada se dá por meio da troca de material gamético, enquanto a reprodução assexuada não há troca de material gamético. Graças à reprodução, a perpetuação da vida é possível. A transmissão de características dos seres vivos se dá entre gerações através dos genes que são ganhados de pai para filhos. Nesse gene está contido o DNA ou RNA em caso de alguns vírus. O material genético ele varia ligeiramente entre os membros de uma mesma espécie, dando origem a uma variação de indivíduos, sendo assim a base para a seleção natural. Ao estudar a vida, podemos distinguir diversos níveis hierárquicos de organização biológica, desde o nível submicroscópico até o planetário, onde o conjunto de átomos vai dar origem a moléculas, as moléculas a células, as células dão origem a tecidos, dos tecidos órgãos e dos órgãos sistema, e de todo o sistema um organismo. Então é isso, turma. Esperamos que tenham gostado. Em caso de dúvidas, entre em contato com a gente e agradecemos pela atenção.